Atenção, canal Mistérios, para o top de 7 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal do canal Mistérios, aqui é o Felipe e eu vou lhe relatar mais um mistério. Eu vou falar um pouco aqui da história de Jesus. Alguns estudos afirmam que este nome está equivocado ou propriamente maldosamente trocado, e maldosamente uma ofensa se encontra neste nome. Primeiro vamos falar da veracidade deste nome. Este nome Jesus é um nome que tem por sua primeira letra a letra J. Analisando a história do J, descobrimos que o J só tem 200 anos. E para um ser que já veio aqui há mais de 2000 anos, seria impossível que esse J pudesse estar ali de forma original e verdadeira. Analisando o nome como um todo, eu descubro que, por alguns estudos de alguns professores de hebraico, que o termo G, que era antigamente IE, YE, significava na Cananeia os dois bodes adorados. E depois analisando a outra parte do nome, que é o Sus, eu descubro que Sus tinha muito a ver com Shua, que foi trocado para Sus, que em muitas traduções dá Deus porco, Deus cavalo. Isso é impressionante, né, gente? E analisando depois um pouco mais a fundo a história então de Jesus, eu descubro então que ele era gêmeo. Isso mesmo, pessoal. Dizem que um veio com a parte do rigor e o outro com a parte do amor. Disseram um tempo atrás que o nome da face do amor, que nós consideramos ser o Jesus, no caso o nome dele chamava Joshua Ben Pandira. E que o nome da face do rigor, aquele que espantava os cambistas, aquele que fazia parte, enfim, do rigor, e o nome dele era Jefessus. Diziam que um veio da parte de cima, de fora da Terra, daqui, e para aqueles adeptos da teoria da Terra Oca, afirmam que o outro, seu irmão, veio do lado interno. E fui mais adiante e encontrei um relato que dizia que a Maria era totalmente já parte integrante do conjunto familiar e espiritual de Jesus. Na verdade, pelo que eu observei, disseram que Maria era uma contraparte de Jesus, no sentido de não de oposição, nunca seria, mas no sentido de ser ela uma face feminina de Jesus. E depois, eu analisando mais a fundo, encontrei o Código da Vinci, que dizia que Jesus, ele simplesmente casou com Maria Madalena após o episódio da crucificação. Muitos, é verdade, gente, isso é impressionante. Todos pensam que Jesus morreu ali no episódio do Gólgota, né? No episódio da cruz, no episódio da crucificação. E o que acontece? Ali, dizem, tem uma história oculta, agora já por fim, tem uma história oculta que diz que Jesus, né? Ele, quando foi para ser crucificado e madeirado, né? Que tem muita gente também que diz que aquilo não era uma cruz, mas sim uma árvore que se colocava um tronco. Então, o que ocorre? Disseram, né, alguns adeptos de algumas escolas iniciáticas, disseram que simplesmente Judas entregou o Jesus, vamos botar o gêmeo errado,
ele não gostava da face do rigor. E como eles eram gêmeos, acabou entregando não o Matradeva, não o Jeffersus, desculpa, que era o da face do rigor, não entregou Jeffersus, mas sim entregou Joshua ben Pandira, que era da face do amor. Vendo isso, o Judas saiu para cometer suicídio. Olha bem, gente, ele não saiu e se matou. Não, ele não se matou enforcado, como diz algumas pessoas de estudo bíblico. O Judas, ele saiu para se enforcar. Depois, em Atos, descreve outra parte que Judas se precipita no abismo e se lança abaixo, e as lanças, né, entra nas suas vísceras, e as suas vísceras vão todas para fora. Isso está em Atos dos Apóstolos, que se encontra hoje na Bíblia. Então, o Judas, ele saiu para se enforcar porque ele viu que ele fez uma coisa equivocada, uma besteira. Seria também uma besteira se ele entregasse o outro, no meu ponto de ver, porque ninguém é digno de morte. Então, a não ser que tenha matado, né? Então, o que ocorre? O Jesus, então, né, o Joshua ben Pandira, ele vai para o seu sofrimento. E quando ele foi para o seu sofrimento, havia lá alguns da escola iniciática que Jesus fez parte. Muitos falam que ele fez parte de uma escola, outros falam que ele fez parte de outra escola. Mas a verdade é que ele fazia sim parte de alguma escola iniciática. Porque embora ele seja lá um ser evoluído, com certeza ele tem que relembrar de algumas coisas. Então, nada melhor do que entrar numa escola iniciática. Então, o que ocorreu? Ocorreu que o Joshua ben Pandira, indo para a cruz, ele foi ali observado, né, por alguns seres de hierarquia, né, pessoas que faziam parte ali da escola que ele participava. Um deles, dizem, se eu não me engano, é o José de Arimateia, que fazia parte mesmo da escola de mistérios, escola iniciática, que Jesus no qual participava. Daí, o que ocorreu na época? O José de Arimateia, ele tinha um soldado, ou conhecia um soldado entre os romanos, que era profissional em matar. Então, o soldado que é profissional em matar, ele sabe muito bem onde que mata e onde que não mata. Daí, o que ocorreu? Ele, em acordo com esse soldado, ele pede para que enfie uma lança, né, mais conhecida como a lança do destino. E essa posição que o soldado iria enfiar a lança era uma posição que iria enfiar para adormecer a pessoa, né, nesse caso o Jesus, o Joshua ben Pandira, que foi por engano à cruz, por Judas entregá-lo. E o que aconteceu nessa questão toda? O soldado então faz isso mesmo, ele enfia a espada para não matá-lo, mas sim para deixar quase morto. Então daí, era uma sexta-feira, e os judeus, eles têm o costume de guardar o sábado, né? Nessa questão entrava também que não podia ficar corpos na cruz quando entrasse o sábado. O sábado, ele é guardado, né? No caso, porque o sábado é o deus Saturno, e eles seguiam muito a adoração ao deus Saturno. Não eles, mas talvez os seus antepassados. Isso são relatos. Só estou aqui relatando, não estou aqui pondo minha opinião. Então, gente, o que ocorre? O José de Arimateia, ele veio e pediu o corpo ao sistema religioso, que no qual acusou, né? Todos nós sabemos que acusou o Jesus, acusou Jesus de se comparar com o próprio Deus, né? Quando ele dizia eu sou filho de Deus, e aquele que semelha-se a Deus
ele tem que morrer, segundo a lei de Moisés. Pela lei de Moisés, o Jesus que nós conhecemos foi morto, como a história nos conta. Então, o que que ocorre? Jesus, então, ele é retirado da cruz pelo José de Arimateia com desculpa de que seria sábado no próximo dia, como seria mesmo, e era para fazer o velório. Então daí o que que ocorre? José de Arimateia pega o corpo, e antes ele já tinha dado também um anestésico a Jesus, que era um galho ou um pedaço de pau com um pano enrolado na ponta, e dentro desse pano esse pano tinha ficado de molho no anestésico, e daí Jesus mordeu esse pano, e dali ele adormeceu ainda mais, para não sentir talvez a dor da lança. Então daí o corpo, após isso, o corpo de Jesus é retirado do madeiro ali e é levado para o processo de tratamento dele. E resumindo, tem pessoas que dizem, né, que ele simplesmente após isso sobreviveu normal e viveu e morreu depois com 65 anos, se eu não me engano, ou 60 e poucos anos que ele veio a morrer. E com Maria Madalena teve filhos e filhas. Então daí vem toda aquela história da família real, que dizem que é família de sangue azul, que dizem que se encontra na França, e que leva todo aquele filme, né, do Código da Vinci. Então, pessoal, essa história mais ou menos que eu conheço, de assim, mais profundo sobre o Jesus que conhecemos, sem aqui cometer nenhuma ofensa às pessoas que acreditam de outra forma. Mas isso aqui é como eu disse, eu não pus aqui minha opinião. Acho que minha opinião não interessa muito, até porque eu não posso manipular as pessoas a um modo de raciocínio. Eu só que relatei uma história que também relataram para mim. Então, pessoal, eu agradeço muito pela audiência. Eu peço também para que não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo.